Numa carta dirigida ao primeiro-ministro húngaro, a que a Euronews teve acesso, o presidente do Conselho Europeu reconhece divergências sobre a Ucrânia. António Costa, mesmo assim, tenta adotar um tom conciliatório. Lembra que há acordo quanto ao objetivo central de chegar a uma paz duradoura. Na missiva com data de 3 de março, Costa faz notar que há caminhos diferentes sobre a forma de alcançá-la, em particular sobre o uso da força como mecanismo de negociação. Sublinha, no entanto, que todos os membros do Bloco Europeu devem preparar-se para participar nas conversações e contribuir para dar fortes garantias de segurança a Kiev. A mensagem de António Costa é a resposta à carta de 1 de março que lhe foi enviada pelo primeiro-ministro húngaro. No texto, Viktor Orbán defendeu que a União Europeia deve seguir a abordagem dos Estados Unidos, ou seja, entrar em negociações diretas com a Rússia para chegar a um cessar-fogo e a uma paz sustentável. Na próxima quinta-feira, há cimeira extraordinária em Bruxelas, em que será discutida a contribuição dos 27 para a defesa da Ucrânia. Manifestantes a favor da Ucrânia saíram às ruas de Washington enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursava numa sessão no Congresso americano. Os participantes nos protestos afirmaram estar desanimados com as declarações de Trump sobre a Ucrânia e com a decisão de suspender a ajuda militar dos Estados Unidos ao país devastado pela guerra. Durante o seu discurso, Trump deu uma carta do presidente Volodymyr Zelensky, onde assegurou que a Ucrânia está pronta a sentar-se à mesa das negociações o mais rapidamente possível para se aproximar de uma paz duradoura. Zelensky disse que a Ucrânia aceitaria um acordo de minerais críticos com os Estados Unidos de forma a facilitar este processo de paz. O primeiro-ministro de Israel voltou ao tribunal pela 14ª vez para mais uma audiência do julgamento que enfrenta por alegada corrupção. É acusado de fraude, abuso de confiança e de aceitar subornos em 3 casos separados. Num deles é suspeito de promover regulamentos vantajosos para magnatas da comunicação social em troca de cobertura mediática favorável para o próprio e para a mulher. Netanyahu nega ter cometido qualquer irregularidade. Fala numa caça às bruxas, orquestrada por uma imprensa hostil e uma justiça que quer derrubar o governo que lidera. Quatro pessoas ficaram feridas em Odessa, no sudoeste ucraniano, após um ataque russo com drones durante a última noite. A informação foi avançada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. Houve danos em infraestruturas críticas e edifícios residenciais, o que provocou cortes de eletricidade. A cidade de Sumy, no nordeste do país, foi atingida nas primeiras horas desta terça-feira. Segundo as autoridades estatais, a ofensiva do Kremlin desencadeou um incêndio num centro de saúde infantil, mas não se registaram feridos. Os ataques ocorrem depois de Donald Trump ter suspendido a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia para pressionar Zelensky a iniciar negociações de paz com a Rússia. Pelo menos 18 pessoas morreram na sequência de 2 ataques suicidas contra uma base militar no noroeste do Paquistão. Entre as vítimas mortais estão 5 soldados e 13 civis. O ataque aconteceu na terça-feira em Banu, na fronteira com o Afeganistão, e foi reivindicado pelo grupo Jaish al-Fursan, afiliado aos talibãs paquistaneses. A maioria dos locais quebrava o jejum do mês sagrado muçulmano do Ramadão e rezava numa mesquita próxima na altura do ataque. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas na sequência do atentado, o terceiro do género nos últimos dias. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta terça-feira um plano para rearmar a Europa, que poderá levar os Estados-membros a mobilizar até 800 mil bilhões de euros para esse fim. Uma proposta que será discutida pelos líderes dos 27 países da União numa cimeira extraordinária dedicada à defesa agendada para quinta-feira. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security.
Von der Leyen explicou que cerca de 150 mil milhões de euros poderiam derivar de um novo instrumento, de modo a que os Estados-membros pudessem financiar investimentos conjuntos na defesa. Mas durante o anúncio não esclareceu como é que esse dinheiro seria obtido, nem respondeu às perguntas dos jornalistas. No entanto, Bruxelas espera que a maior parte dos fundos, cerca de 650 mil milhões, provenha dos orçamentos nacionais. Por isso, Von der Leyen propôs uma flexibilização das regras orçamentais, de modo a permitir que os países aumentem as despesas com a defesa, embora limitadas a um adicional de 1,5% do PIB. A Presidente da Comissão Europeia defendeu ainda o recurso a uma parte do orçamento da União para a coesão e a mobilização de capitais privados. Os líderes europeus concordaram em fazer o trabalho pesado para defender os interesses da Europa e da Ucrânia, reforçando a necessidade de mais investimento em armamento para melhorar a sua posição à mesa das negociações. O encontro de líderes em Londres para discutir a guerra na Ucrânia aconteceu após a reunião intensa e polémica entre Trump e Zelensky na Sala Oval. Keir Starmer sublinhou a urgência de um acordo de paz, mas reiterou que qualquer entendimento deve ser sólido, de forma a garantir o êxito e a durabilidade da paz na Ucrânia. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. Ursula von der Leyen manifestou a intenção de Bruxelas de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para alcançar a paz. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law and it's in our common interest to prevent future wars, that we make very clear that these rules count. And that democracy, that together the democracies are standing up for that. Giorgia Meloni propôs a organização de uma cimeira entre os líderes europeus e os Estados Unidos para explorar formas de colocar fim aos combates e sublinhou a importância de proteger a unidade do Ocidente. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Na próxima quinta-feira, realiza-se em Bruxelas uma cimeira especial do Conselho Europeu, na qual os dirigentes do bloco irão discutir formas de reforçar a segurança europeia e o apoio à Ucrânia. A sessão plenária desta terça-feira do Parlamento Sérvio transformou-se numa situação de caos, após os deputados da oposição terem lançado granadas de fumo e gás lacrimogéneo para protestar contra o atual governo e mostrar o seu apoio aos estudantes que há meses protestam contra a corrupção. Antes do sucedido, os deputados da coligação no poder tinham proposto a adoção de uma série de leis antes de confirmarem a demissão do primeiro-ministro. Mas a oposição não concordou com a agenda e afirmou que não fazia sentido adotar legislação proveniente de um governo cujo primeiro-ministro se tinha demitido. Incident occurred at the moment when representatives of the government of Serbia were entering the assembly hall. MPs of the opposition threw smoke bombs and eggs at the government representatives, preventing the continuation of session because they claimed that this session is illegal because the Prime Minister resigned a month ago. The Speaker of the Parliament continued the session despite serious incidents. 3 deputies were injured. For 3 months, student protests have been taking place in Serbia after the fall of an overhead crane in Novi Sad when 15 people died. The opposition is looking for a transitional government that would prepare the country for free and democratic elections. Marko Subotic, Euronews, Belgrade. Atacar enquanto o ferro está quente. Na terça-feira, a Comissão Europeia iniciou consultas sobre o futuro da siderurgia com agentes desta indústria, casos da ArcelorMittal e da ThyssenKrupp. O objetivo é aumentar a competitividade e acelerar a descarbonização de um setor que está em dificuldades.
we will look at lowering the energy prices and see if there are some additional actions to be taken there. The focus is also on creating markets for clean steel, so we will see how we can boost, through public procurement, but also to putting labels on green steel so the producers can really reap the benefits of their investments. O desafio é significativo. Ao aumento dos custos da energia, junta-se o excesso de produção da China, que inunda o mercado e faz baixar os preços. Além disso, há as tarifas dos Estados Unidos de 25% sobre o aço e o alumínio. Entrarão em vigor a 12 de março. Of course we are worried about it. It's not only about the almost 4 million tons of steel exports every year to the US, but it's also about the 27 million tons of steel imports into the US, which will somehow be deviated to open markets. And then, of course, Europe is the first destination, and then we will have another wave of devastating steel imports, destroying our industry, jobs, capacity and value chains in Europe. Pilar da construção europeia, a indústria siderúrgica tem cerca de 500 instalações de produção em 22 Estados-membros. Contribui com 80 mil milhões de euros para o PIB do Bloco Europeu e cria 2,5 milhões de empregos. É também a espinha dorsal de outros setores económicos críticos da União, como as indústrias automóvel, da construção, da energia e da defesa. O rumo está traçado. Espera-se que a Comissão Europeia apresente o plano de ação para o aço a 19 de março.